Um autêntico reconhecimento da soberania de Deus excluirá toda a murmuração. Isso deveria ser óbvio. Contudo, tal pensamento merece ser considerado mais demoradamente aqui. É natural nos queixarmos de aflições e perdas. É natural que nos lamentemos ao sermos privados de coisas às quais nós temos apegados. Somos propensos a considerar que nossos bens nos pertencem incondicionalmente. Sentimos que, uma vez levados adiante dos nossos planos, com prudência e diligência, temos direito ao sucesso. Que, se acumularmos um patrimônio através de árduos trabalhos, merecemos conservá-lo e desfrutá-lo. Que, se temos ao nosso redor uma família feliz, nenhum poder tem o direito de penetrar esse círculo encantado e abater a um ente querido. E se em qualquer desses casos a decepção, a falência ou a morte sobrevierem, então o instinto perverso do coração humano é clamar contra Deus. Porém, a pessoa que pela graça divina chegou a reconhecer a soberania do Senhor deixa de murmurar e, pelo contrário, curva-se perante a vontade divina, reconhecendo que Deus não a afligiu tão gravemente quanto ela merece. O verdadeiro reconhecimento da soberania de Deus admitirá o perfeito direito que Deus tem de fazer conosco o que Ele bem quiser. Quem se curvar perante o beneplácito do Deus onipotente, reconhece que Ele tem o direito absoluto de fazer conosco conforme o que bem lhe parece. Se Deus resolve enviar a pobreza, a enfermidade, o luto, então, até mesmo quando o coração está sangrando por todos os poros, ainda assim, tal pessoa dirá: não fará justiça o juiz de toda a terra? Frequentemente, há luta, porque a mente carnal permanece no crente até o fim de sua peregrinação na terra. Mas, embora haja um conflito no peito, aquele que realmente aceitou essa bendita verdade, logo passará a ouvir aquela voz falando, como no passado falou às turbulentas águas do lago de Genesaré: acalma-te, emudece, e a tempestade que ruge em seu interior se aquietará. E a alma submissa elevará aos céus os seus olhos, lacrimosos, mas confiantes, e dirá: seja feita a tua vontade. Um notável exemplo de uma alma que se curva ante a soberana vontade de Deus é o que se acha na história de Eli, o sumo sacerdote de Israel. Lemos em 1 Samuel capítulo 3, como foi revelado ao menino Samuel, que o Senhor estava para matar os 2 filhos de Eli, por serem eles perversos. E no dia seguinte, Samuel transmitiu essa mensagem ao idoso sumo sacerdote. É difícil imaginar notícia mais chocante para o coração de um pai piedoso: o anúncio de que um filho será repentinamente ferido pela morte é grande provação para qualquer pai, em qualquer circunstância, mas saber que ambos os filhos, na flor da idade, mas completamente despreparados para a morte. Qual foi o efeito sobre Eli quando soube, por meio de Samuel, as trágicas notícias? Que respondeu ele quando ouviu a terrível proclamação? Disse: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. 1 Samuel capítulo 3, versículo 18. Nenhuma outra palavra houve de sua parte. Maravilhosa submissão, sublime resignação, belo exemplo do poder da graça divina em controlar as mais fortes emoções do coração humano e em subjugar a vontade rebelde, levando-a a uma serena submissão ante o beneplácito soberano do Senhor. Um outro exemplo, igualmente notável, pode ser visto na vida de Jó. Como bem o sabemos, Jó era homem íntegro, reto, desviava-se do mal. Se já houve alguém que, segundo se poderia razoavelmente esperar, humanamente falando, mereceria que a providência divina lhe sorrisse, esse alguém foi Jó. Como, entretanto, mudou-se a sua situação? Por algum tempo, a sorte lhe caiu em lugares amenos.
O Senhor encheu sua aljava, concedeu-lhe 7 filhos e 3 filhas. Prosperou em seus negócios, chegando a ter grandes posses. De súbito, porém, o sol da vida se ocultou por detrás de espessas nuvens. Em um só dia, Jó perdeu não somente os rebanhos e as manadas, mas também seus filhos e filhas. Chegaram notícias de que o seu gado foi levado por bandos de assaltantes e que seus filhos tinham sido mortos por um ciclone. Como recebeu ele tais notícias? Agora ouça suas sublimes palavras. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Curvou-se diante da soberana vontade do Senhor. Descobriu, por detrás de suas aflições, a causa primeira. Olhou para além dos sabeus, que lhe tinham roubado o gado, e para além dos vendavais, que lhe tinham destruído os filhos, e viu a mão de Deus. Mas Jó não somente reconheceu a soberania de Deus, como também se regozijou nela. As palavras, o Senhor o deu e o Senhor o tomou, ele acrescentou ainda, bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21. Outra vez, exclamamos, doce submissão, maravilhosa resignação. O verdadeiro reconhecimento da soberania de Deus leva-nos a submetermos todos os nossos planos à vontade dele. Como dissemos anteriormente, o verdadeiro reconhecimento da soberania de Deus leva-nos a submeter todos os nossos planos à vontade divina. Leva-nos a reconhecer que o divino oleiro tem o absoluto poder sobre o barro, moldando-o segundo o seu real prazer. Também leva-nos a dar atenção àquela admoestação que em nossos dias, infelizmente, tem sido desrespeitada. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que ascenderá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Tiago, capítulo 4, versículo 13, 14 e 15. Sim, é a vontade do Senhor que nós devemos curvar. Ele é quem pode dizer onde eu habitarei, seja neste ou naquele lugar. Atos, capítulo 17, versículo 26. Ele é quem pode determinar sob quais circunstâncias eu viverei, se na riqueza ou na pobreza, se com saúde ou com um corpo enfermo. Somente Ele pode dizer quanto tempo viverei, se serei ceifado na juventude como a flor do campo ou se continuarei até os 70 anos ou mais. Aprender realmente essa lição é pela graça divina atingir um grau adiantado na escola de Deus. E mesmo quando pensamos que o temos aprendido, descobrimos que por muitas e muitas vezes que temos de aprendê-la de novo.